Sejam todos muito bem-vindos ao canal que é Análise. Hoje a gente está com o Creta Action 2024. Ele é muito respeitado no nosso mercado nacional. A gente ainda não tinha feito o test drive. A gente já fez algumas vezes o teste estático na concessionária. Mas eu posso dizer para vocês, ele tem um motivo de ser tão amado. Porque ele é um carro bonito. Muitos dizem ser mais bonito que a atual geração. Tem um bom espaço de porta-malas, mais espaço que a geração atual, inclusive. Motor confiável, com baixa manutenção e muito confortável. Não só aqui para quem vai sentado na parte da frente, mas também para quem vai sentado no banco traseiro. Para você que tem uma família um pouco maior, vai levar 4 adultos numa viagem, por exemplo. Ele é um carro muito agradável. E fora a posição de dirigir que todo SUV proporciona. Você pega o Nivus, por exemplo, que é um excelente carro, mas ele não é tão alto quanto parece ser. Aqui você tem 19 centímetros de vão livre, muito semelhante ao T-Cross. Nivus, como objeto de comparação, tem apenas 17. Então aqui você realmente sente que está vendo as coisas por cima. Além de trazer uma sensação muito agradável, também traz segurança e traz mais suavidade. Quando você pega um buraco, se você pegar um desnível, vai pegar uma entrada de estacionamento mais íngreme, ele proporciona uma versatilidade maior comparado com um hatch ou até mesmo que um sedã. Comportamento dinâmico. Aqui você tem um motor 1.6, 4 cilindros, 130 cavalos, 14 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades. Dentro da cidade, extremamente suave, as trocas são praticamente imperceptíveis. E o que chama atenção é o silêncio a bordo junto com a suavidade da suspensão, uma suspensão um pouco mais alta. O próprio perfil do pneu também ele é um pouco mais alto, então ele amortece muito, olha só, esses buracos, essa situação mais complicada da selva de pedra que a gente tem no dia a dia. Aqui você consegue transpassar essas dificuldades com muito mais conforto. Temos também aqui um cluster completo, né, pessoal? Conta-giros. No centro tem o comando de bordo monocromático, tem as informações de consumo, posição de marcha, temperatura externa. Outro ponto que chama atenção, muito carro tem um encosto de braço de enfeite. Aqui não. Além de ser com acabamento emborrachado, ele traz um bom apoio para o cotovelo, torna a experiência do condutor e também do passageiro aqui na frente algo mais agradável. Isso é muito bacana numa viagem longa. O teste do porta-copos passou com louvor, cabe o meu celular deitado tranquilamente. Para você que quer o SUV, mas não está pensando em gastar 140, 150 mil reais em alguns dos seus concorrentes, que sim, provavelmente são mais equipados, tem alguns itens de tecnologia a mais que esse aqui não vai ter. Esse aqui tem o essencial. Esse aqui tem aquele feijão com arroz necessário para você usar o carro com conforto no dia a dia. Mas ele realmente é um carro muito equilibrado pelo preço, R$ 116.990. Vou aproveitar para dar uma aceleradinha aqui, ó. Vocês percebem que o motor aspirado, ele precisa de um pouco mais de rotação, consequentemente vai trazer um pouco mais de ruído para a cabine. Mas o isolamento acústico não é ruim, ele é honesto. Poderia ser um pouco menos? Poderia, mas é característica do projeto, é característica do motor aspirado que exige uma rotação maior para poder conseguir desenvolver o desempenho. Mas, quando você estabiliza numa velocidade mais constante, 80 aqui por exemplo, 2.000 rotações, bem suave, estável também. Eu gostei muito da calibração de suspensão, que é mais suave, ela é mais macia. Se você gosta de carro macio, eu tenho certeza que esse carro vai cair como uma luva. Mas ele não é aquele macio molenga. Ele é um macio que você consegue, por exemplo, ó, você percebe que ele faz essa pequena correção de uma forma bem firminha. Então ele não vai te dar susto se você estiver andando a 120, 130 e pegar um trecho sinuoso. Pontos negativos do Creta Action 2024. Acho que o primeiro deles é a falta dos 6 airbags. Ele tem os 2 airbags obrigatórios por lei, porém, seu principal rival hoje, o Kicks Active, que também é uma versão de entrada, já tem 6 airbags de série. Nesse aspecto, ele podia trazer essa atualização. Outro ponto é a questão de não ter sensor de estacionamento traseiro. 116 mil reais não é um carro barato. E esse é um carro grande, principalmente para você que está vindo de um hatch, ou está vindo de um sedã, ou até mesmo de um subcompacto, está comprando o seu primeiro SUV, você vai perceber que exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção a hora que você vai fazer as manobras. E ter o sensor de estabilização é praticamente fundamental. Eu não vou cobrar aqui câmera de ré porque ele não tem uma multimídia, que dá para você colocar depois que você compra o carro, uma multimídia de 2 decks, mas como ele tem o rádio, ter pelo menos ali o sensor de estabilização já seria muito bem-vindo. E o terceiro ponto nessa lista de pontos negativos é não ter uma versão manual. Creta Action, desde que veio a atual geração,
você só tem ele com o câmbio automático, que eu considero interessante. Então eu, se fosse comprar esse carro, compraria ele com o câmbio automático. Só quem tem um carro com câmbio automático sabe a tranquilidade, o conforto, mas se você tivesse uma versãozinha com um câmbio manual, ele poderia vir um pouco mais barato, e tem muita gente que gosta e prefere do câmbio manual, fora que o consumo de combustível, que não é ruim no automático, mas poderia ser ainda melhor com o câmbio manual. Então esses são os 3 pontos que eu considero importante mencionar antes que você compre o carro. Aqui na rodovia, a gente percebe que ele traz uma condução muito tranquila. 100 km por hora, olha só, um pouco mais de 2.000 rotações. Aqui, se você não exigir do conjunto aspirado, ele não vai invadir muito a cabine. Se você der um pezinho, vamos ultrapassar esse garotinho, o câmbio trabalha super bem, viu, pessoal? É muito rápido, ágil, você não sente delay do acelerador, até porque você tem o motor aspirado, não tem turbo lag. Então, ó, anda com um desempenho mais do que satisfatório. Olha só, pessoal, 140 num tapinha. Acho que se a gente colocar lado a lado aqui com o motor 1.0 turbo, é lógico que o motor turbo tem aquele torque em baixa, ele já sai mais pronto, mas não fica muito atrás não. Muita gente prefere hoje o motor turbo, e eu concordo, né? É um motor mais silencioso, mas olha só, olha esse desempenho, pessoal. Ele vai jogar lá nas 6.000, bate a faixa vermelha, e ó, 120, 130, ó, já chegamos nos 140, estável, não te dá insegurança, olha só, muito firminho, mesmo com as curvas, ondulação de asfalto. Na prática, a condução desse carro é realmente fantástica. Vamos falar de consumo do Creta Action 2024. Segundo o Inmetro, é para fazer 11,5. Ele está marcando 14,5, 14,8. Eu acredito que carregado, 4 pessoas mais bagagem, vai fazer de 12,5, 13 na estrada. Ele é um carro grande, não é um carro leve. Aqui está marcando quase 15 na rodovia com uma pessoa apenas. Uma média de 80, 100 km por hora. Eu não estava andando com o piloto automático, estava só controlando o pé. Então, ó, 15. Acredito que ele seja um carro com um bom desempenho, deu para perceber até agora no teste, e que tem um consumo bastante satisfatório. Tem muito carro turbo que não consegue fazer essa média aqui não, tá, pessoal? 15,3. Como eu sempre digo, esse é o tipo de teste que eu gosto de mostrar. Ó. Quando ele está aumentando, significa que tem muita coisa para tirar aqui. Vamos fazer a nossa subida de topinho. O mobzinho que a gente testou recentemente sofreu aqui, né, pessoal? Ele grita um pouquinho mais, mas olha só. Noventinha, é realmente um conjunto bastante valente. Vamos fazer nosso trechinho de curva. Será que ele sai muito bem? Lembrando que esse carro tem controle de tração e estabilidade. Ele vai te trazer a segurança, principalmente quando você está andando num piso molhado. E ó, olha só, olha a estabilidade. Vocês perceberam? Olha só, ó, puxou para dentro, pessoal. Não balançou a cabine, realmente passou muita segurança e fez a curva com uma velocidade muito boa. Vamos aproveitar para ver também o isolamento acústico nessa situação mais complicada. Ó, muito bom, viu, pessoal? Muito bom mesmo. Ele tem uma boa vedação nas caixas de ar. Aquela pedrinha solta que poderia vir a bater, ela meio que amortece. Vamos fazer a nossa frenagem aqui na pedrinha para testar o ABS. Ó, ABS tranquilamente. Como eu disse, ficou faltando aqui um sensor de orçamento traseiro, mas a direção elétrica, inclusive, ela é muito suave, viu, pessoal? Ela realmente, olha só, você consegue mexer com a ponta do dedo. Olha só que bacana. Lembrando que essa unidade aqui ela é 2023, mas lá na concessionária, inclusive a gente já fez o review estático da versão atualizada, que vai ganhar aqui o farol auxiliar e o levantamento automático dos vidros com o telecomando da chave. A grade tem o acabamento em cinza na parte externa, com os filetes no grafite metálico, bumpzinho inferior no plástico natural e o farol com lâmpada halógena parábola simples. Temos o pisca na parte interna. 259 de entre-eixos proporciona um bom espaço, tanto para quem vai na frente, quanto quem vai ali atrás. O porta-malas é mais do que suficiente, 431 litros. Tem muito espaço, é bem superior ao T-Cross, bem superior ao Renegade, então na prática vai levar muita bagagem, vai levar carrinho de bebê, clientes PCD. Esse carro traz um espaço muito bom. Ele tem um vinco na parte lateral que alinha com a parte central
da lanterna. Toda a região inferior, plástico natural, inclusive avança bastante na região da porta, traz uma sensação de que ele é um pouco mais alto. Ele é alto, tá, pessoal? Tem 19 centímetros de vão livre, mas essa característica, além de ser bonito, ele dá uma impressão um pouco maior. Um dos motivos dele ser tão suave está aqui, pessoal, 205, 65, 16. Esse perfil mais alto traz a suavidade que a gente experienciou quando a gente estava testando. Retrovisor com repetidor e a pintura, as maçanetas já são pintadas e o rack de teto com acabamento cinza metálico. Aqui na traseira, o grande charme fica por conta das lanternas. Então, a gente tem aqui uma lanterna grande que invade bastante a tampa do porta-malas e essa reguinha cromada que traz um charme a mais. Parte de baixo, plástico natural, com os olhos de gato, mas não tem o sensor de estacionamento que ficou faltando. A tampa abre bastante para você colocar compras, carrinho ou então a cadeira de rodas, se você é um táxi ou vai trabalhar com aplicativo, tenho certeza que esse espaço é realmente fantástico. Banco bipartido e a parte lateral com acabamento em plástico, iluminação. Temos aqui step fininho do tipo temporário. E como ele tem esse vão livre, então ele tem um alçapão aqui. Se você quiser levar uma miudeza, uma roupa molhada voltando da praia, você consegue dividir as suas malas ou sua viagem em 2 decks. O Creta Action tem 259 de entre-eixos. Na prática, é um espaço bom, mesmo que você coloque o banco todo recuado. Eu com 78 consigo sentar ali com um espaço ok. Estou encostando levemente no tecido, mas não estou empurrando o banco para frente. Um deslocamento rápido, aquele uso do dia a dia, dá para levar muito bem. Lembrando que ele tem um bom espaço para a cabeça. Olha só, tem quase 6 dedos, alça PQP, tem também iluminação para a mamãe e para o papai que vai colocar a cadeirinha de bebê num subsolo de apartamento. Aqui você tem a iluminação necessária. Isofix, encosto de cabeça individual. É uma pena que ele não tem saída de ar traseiro e também não tem portinho USB para fazer o carregamento de um celular. O túnel central é intermediário. O acesso não é ruim. Interessante que ele projeta um pouco para frente, mas ele é bem macio aqui nas costas. Ele não é tão confortável quanto quem vai na parte externa, mas daria para viajar aqui, salve as proporções. Na prática, se você quiser com o máximo de conforto, 2 adultos mais uma criança aqui no meio, estaria muito bem servido. Com o banco do motorista ajustado para mim, a gente percebe que a ergonomia, o espaço na segunda fileira é excelente para você que vai comprar o carro para levar 4 adultos com uma estatura de intermediária para alta, até 1,80 m, você vai muito bem servido. Olha só, eu com 78 tenho 6 dedos para o joelho, um bom espaço para as pernas, um banco com uma padronagem mista. Ele é tecido, né, pessoal? Mas no meio ele é desenhado, um pouco mais áspero na parte externa. E no meio aqui, onde tem a divisão do banco, é um preto com uma textura um pouco mais suave. As portas têm um acabamento em plástico, mas não se enganem, porque o acabamento é bom, qualidade do plástico, a textura realmente é muito bem feita. Você não vai ver rebarbas, detalhezinho em cinza. O banco ali na frente, além de trazer a mesma padronagem, é um banco largo e é um banco extremamente confortável, principalmente para o apoio para as costas. Aqui na frente a porta também é em plástico e ela tem esse detalhe, essa textura, que é o mesmo aqui da parte central do tabelier. O console, ele é muito bem dividido, como eu já disse, o porta-copos cabe um celular deitado, tem o mesmo espaço aqui na frente, tomada 12 volts, portinha USB e o botão do controle de tração e estabilidade. Até agora, o desempenho dele tem sido excelente, né, pessoal? Vamos ver no 0 a 100. Ó, saiu bem. 6.500, 80, 90, 100 km por hora, bem rapidinho, viu, pessoal? Vamos ver como é que freia? Surpreendeu, viu, pessoal? Não precisei fazer muita correção. Se a gente for pegar Jeep Renegade que a gente testou recentemente, a gente teve que controlar um pouquinho mais aqui, ele segurou um pouco melhor. Isso é resultado da eletrônica. Só lembrando que ele tem o câmbio com as trocas Tiptronic. Se eu colocar para a esquerda, ó, eu posso fazer troca sequencial e extrair um pouco mais, ó. Ele tem um certo delay na hora da troca, por exemplo, ó, troquei. Ó, ele demora ali um segundinho para fazer o comando, mas não tem nada que chegue a atrapalhar. Você acaba tendo um dinamismo bem maior, principalmente para poder fazer as reduções. Muitas vezes precisa de uma situação de emergência, uma ultrapassagem, se quiser utilizar ele de forma manual, dá para fazer, dá para deixar também uma marcha a mais ali, para trazer uma rotação um pouco maior numa descida de serra, às vezes uma chuva. A gente já fez teste 0 a 100, a gente já fez ali uma parte, um trecho da rodovia,
E agora, depois dessas parciais, ele está marcando 10.9. Aqui, segundo o Inmetro, é para fazer na cidade 10.1. Ele está com uma média muito boa. Lembrando que aquele 0 a 100, quando a gente faz, ele exige um pouco mais, é algo um pouco mais intenso. Na prática, eu acredito que ele está fazendo aí uma média excelente, tendo em vista o regime que a gente utilizou ele nesse intermédio do teste. Quando a gente pega aqui um lugar um pouquinho mais complicado, ó, mais ondulado, o acabamento interno é bom. Esse carro aqui tem hill holder, ó, solta o pé do acelerador, 3 segundos ele segura, e aí você consegue sair com uma facilidade um pouco maior. Motorzinho aspirado dá conta do recado com muita tranquilidade. E aqui a gente vai perceber que os 130 cavalos vão fazer a diferença. 19 centímetros de altura, então mesmo que você pegue um lugar que tenha um desnível um pouco maior, não vai raspar embaixo, não vai ficar estragando o seu carro. Olha só, ó, valente, viu, pessoal? Olha só que bacana. O piso tá, ó, tá molhado, então se não tem força, não sobe. E aqui subiu com uma facilidade absurda. Quero dizer para vocês que eu gostei bastante do carro. Não só um carro muito bonito na parte externa, espaçoso, extremamente confortável para poder estar dirigindo. Ele é um carro familiar que traz aquelas características raiz, né? Espaço de porta-malas, conforto, altura em relação ao solo. 116.990 é o preço dele hoje. Agradeço a toda a equipe da Barigui, concessionária Hyundai aqui de Joinville, Santa Catarina. O telefone da loja tá passando na tela. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Se curtiu o conteúdo e quer receber novos vídeos, se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou.